essa vida fora do Brasil é diferente da gente quando está aqui. A união é muito mais forte, uma coisa muito mais fortalecida. É tão bonito a gente ver o filho querendo estar com a gente, né? E eu acho que nós três, a gente vive muito isso e é muito bom. Vamos cortar o assunto, porque a gente brigava muito. Eu e Cristina era igual o gato. Não, você comigo, porque eu não tinha nada com você. Comigo, a caçula não é fácil, né? Olá, então, mais uma conversa, um bate-papo com a Cristina Barros Frois. E a gente vai continuando nesse trabalho, nesse movimento. Hoje tem aqui de novo minha irmã, Elga, que já veio, e Érica, minha irmã, que não tinha vindo ainda, que a Érica mora em Dubai, ela é a irmã mais nova, muito mais nova, né? Tô brincando com a nossa diferença de pouca diferença, mas para falar um pouquinho de como o nosso relacionamento, né, é bacana, das irmãs, com as diferenças que nós temos, e também como nós cuidamos da nossa mãe, mesmo com a Érica morando à distância. A Érica mora muito tempo, ela vai falar um pouquinho disso, e como esse vínculo, né, da fratria, da irmandade, pode continuar e forte, ainda mais no cuidado das coisas, mesmo morando distante. Que muitas famílias têm dificuldades, até mesmo da irmandade estar junto, né, em planejamento, organização do cuidado dos pais, mais idosos, enfim, como também da própria relação uma com o outro. E a gente consegue, né, com as nossas diferenças, apesar delas, a gente consegue estar sempre as melhores amigas, certo? Certo. E aí, Érica, fala um pouquinho dela, da sua vida lá, onde você mora, quanto tempo você está fora. Né? Ai, eu tô fora há 20 anos já, faz 20 anos agora. E a gente já fez uma passagem pela China, pelo Catar e agora Dubai. E muitos desafios, foi um grande desafio cada país que a gente passou, mas a gente está feliz, é o momento, é isso. Mas fica a saudade sempre do Brasil, da família, é o que move a gente, é o que faz a gente estar sempre vindo. Essa questão de estar perto da família, perto dos amigos, né, que eu tenho da vida toda. E isso é muito bom. Cada vez que eu venho, eu agrego, todo mundo se junta. Então é uma alegria assim que realmente não existe igual fora, entendeu? Por mais amigos que a gente fez, né, nessa caminhada, que eu tenho boas amigas que eu carrego comigo. Essa questão de estar aqui, de estar perto da família, perto da minha mãe, né? Isso eu acho que é muito importante. Essa questão que você levantou até falando de cuidado com a mãe, né? A irmandade, a gente se junta. Eu acho que a gente também pode partir do princípio que a gente tem muita sorte, porque a mamãe também se cuida muito bem. Né? A mamãe, ela é muito... Tem independência. Assim, ela é muito independente para resolver os problemas dela diários. Ela mora sozinha. Então, quer dizer, o resto tudo ela se vira. Então, assim, o que ela traz pra gente e o que a gente se junta, às vezes, para resolver de mamãe, são assuntos que realmente a gente sente que ela precisa de ter uma opinião a mais, a gente protegê-la também. Né? Que ela a vida inteira teve essa proteção do nosso pai e que ela tá esses anos, já tem 8 anos, né? E ela tá aí. Então eu acho que isso, e a gente consegue chegar a uma conclusão, as três juntas aí, em paz, para cuidar da nossa mãe. Né? E você tem dois filhos, minhas sobrinhas, né? A Cecília, que está na Austrália, psicóloga também, um maior sucesso lá na clínica, né? E até depois podem seguir aqui o Instagram dela, tá? E a Natália, nossa querida, né? Que tá indo agora embora. Tá indo para Inglaterra, vai começar a faculdade dela lá. Então, quer dizer, eu também começo agora, depois desses 20 anos, eu vou começar com meu marido um momento, né, de reinício de relação, né? Um início de relação diferente, sem estar com os filhos, que essa vida fora do Brasil é diferente da gente quando está aqui. A união é muito mais forte, é uma coisa muito mais fortalecida, né? E depois, de repente, existe esse momento que é muito difícil, que é o momento da despedida, que é uma despedida sempre para lugares longe, né, da onde a gente está. Né? Eu lembro que eu saí da casa dos meus pais, fiz faculdade, trabalhei, eu saí da casa dos meus pais já com 29 anos. É normal, quando a gente está no Brasil, você ficar na casa dos seus pais, né, até o casamento. E foi o que aconteceu com nós três. Todo mundo saiu de casa para casar.
Então, assim, o que não é o normal dessa vida que a gente tá. Nessa caminhada, a gente já se organiza, já se prepara, porque esse momento de dar tchau pro filho É diferente da nossa diferente. É para a vida, exatamente, é muito mais profissional. é novo. O filho com 17 anos já sai de casa, vai morar sozinho. Eu nunca me imaginei com 17 anos morando sozinha, longe dos meus pais, né? Enfrentando outro país, começando uma vida nova. Então, assim, a Cecília, minha filha mais velha, se preparou para isso, foi, claro que com todo o nosso apoio, e agora o que vai acontecer com a Natália, que está com 18 anos e está também seguindo o caminho dela. E que Ou foi seja, também, são desafios que eles também têm, né? Que na verdade, assim, foi até um caminho diferente da minha história, a história do meu marido. Ele é gaúcho de Bagé, do interior, e ele saiu muito novo, morou nos Estados Unidos para aprender inglês, e essa vida dele longe dos pais foi muito cedo também, diferente da minha. Ele foi para o mundo também. Ele foi para o mundo. Pela própria profissão. Exatamente, pela profissão e tal, por ser piloto. Então, essa trajetória dele já começou. Até por ser de uma cidade do interior que geralmente você acaba saindo também, né? E ele encarou aí essa trajetória. Ele então compreende bem isso das filhas, porque ele passou por isso. E ele apoia, ele muito mais fácil do que eu, ele apoia essa questão, ele tá do lado, ele entende com mais facilidade, ele não vê isso como um problema que às vezes eu vejo, eu falo, ai meu Deus, lá vai minha filha. Não, sabe, para ele, sabe, é normal, é natural. E que de repente eu acho que a Inglaterra é um país que pode oferecer mais oportunidades. Então, assim, é toda uma logística que a gente senta para conversar, é estudado, mas que acaba acontecendo e sempre no final, como a Cecília, espero que a Natália tenha o mesmo sucesso. Vai ter, ela já é um sucesso. Ela desenha super bem. Super Olha, bem. tá aqui o Instagram dela também para visitar. Super bem, ela talentosíssima, né? A Natália, ela respira a arte, é o dia dela. E não é só a questão do desenho da pintura, também a música, né? Não, tudo, música, tudo, qualquer questão, ela realmente respira a arte. Eu fico impressionada com ela. Ela é muito minha parceira e nós saímos para uma reunião de trabalho e estávamos num café e eu conversando com a minha cliente, com a minha sócia, ela em 5 minutos, uma mulher parada numa vitrine, ela começou a desenhar a mulher e toda a gente parou de falar para prestar atenção no desenho, porque estava muito perfeito, muito bonito, a expressão, quer dizer, a arte realmente, né? Na veia, assim, naquele momento ela achou tão bonita aquela mulher parada e ela na mesma hora começou a desenhar. Não, ontem a gente estava lá no restaurante, ontem a gente estava no restaurante, né, almoçando com nossos amigos e tal, e aí ela do nada, começou a desenhar e ela falou assim, eu tô criando uma história. Foi. Não, criando um jogo digital. Tô criando um jogo digital, quer dizer, do nada. Então é isso. Então eu acho que é oportunidade. É muito mais. Eu estou achando também pensando nos filhos, trazendo essa questão do morar fora e vir sempre ao Brasil, né? O vínculo do Brasil continua, familiar, a gente se encontra como você vem aqui, é uma delícia, é ótimo. Mas eu estava pensando aqui nos nossos filhos também, a questão dos primos, a transgeracionalidade, ou seja, nós temos uma fratria bacana, né? Ficamos amigas, somos amigas, e nossos filhos, os primos também. São muito amigos. São muito amigos. Então, muito legal. É uma construção. Nós somos perfeitos? Nada. Mas no sentido de que a gente tem atenção às relações familiares entre nós, com diferenças, com respeito às diferenças, né? Mas também tem essa cumplicidade, essa afetividade. Isso foi uma coisa tão natural, porque eu sou a única que tem filhos homens. E normalmente os filhos homens são mais soltos, né, da família, mas os meus filhos não são. Então a Érica está aqui, o meu filho mais novo, que é sobrinho dela. Não, eu quero ver minha Dinda, veio para cá, ficou, já não moram mais comigo, agora o Pedro veio também para estar com a família. Eles trocam qualquer programa para estar com a família. Juntos, com a família. Isso é muito legal. E isso, até você levantou uma questão que eu acho muito legal, assim, que eu acho que
a gente agora que está mais velho, né, e tal, vendo os filhos já irem, cada um para o seu caminho, é tão bonito a gente ver o filho querendo estar com a gente, né? E eu acho que nós três, a gente vive muito isso que é muito bom. Tipo, a Cecília que vive sozinha na Austrália e tal, ela sempre quer estar junto com a gente. Quando tem oportunidade, ela quer estar junto com os pais, junto com a irmã, vem para o Brasil, quer estar junto com a avó, junto com as tias, com os primos, com as amigas que a Cecília fez aqui, diferente da Natália, que não teve um vínculo de amizade aqui, porque ela não estudou no Brasil, não teve nada. A Cecília, por exemplo, ela, né, eu acho que é muito legal que a gente consegue trazer esses filhos adultos para estar sempre com a gente. Isso eu acho muito bom. Né? Moverem e estarem com a gente. Falando de Natália, só para uma duvidazinha, Natália nasceu no Catar, Doha, né? Mas ela não é ela é brasileira. Ela é brasileira. Ela é brasileira. Natural de Doha. Natural né? de Doha. Naturalizada de Doha. Continua sendo brasileiríssima, né? Brasileira. Agora, amam a cultura brasileira. Isso é uma coisa que eu sempre falam português fluente. Minhas duas filhas se comunicam, falam português. Isso foi uma coisa que a gente sempre fez questão, eu e Guto, a gente sempre colocar elas lendo livros em português também, vendo filmes em português, se comunicando. Elas têm as dificuldades delas, claro, às vezes com gírias, com termos que a gente usa no dia a dia, que é muito diferente para elas, mas elas se comunicam fluentes, e eu acho isso é muito importante, porque eu sei que elas sempre vão querer voltar ao Brasil. Elas sempre vão querer tem uma coisa que é muito vir ao legal. Brasil. Elas adoram conhecer a história do Brasil. Às vezes a gente está aqui no nosso dia a dia e a gente não conhece a nossa história. A gente não vai a certos locais e elas têm essa curiosidade. Eu quero saber o que é isso. Mas o que é isso? Mas é como um turista, né? É como um turista quando visita o Rio de Janeiro, mas a gente fica interessado em saber da história. Mas os jovens, de repente, nem todo mundo gosta de ir a museu e a conhecer a história. Elas têm essa coisa de viajar e de conhecer a história do local, que eu acho que é muito que vocês que as levam para viajar o mundo todo e sempre pegam muito na cultura local, né? Elas falam várias línguas, isso é muito bacana. É uma coisa muito bacana dessa vantagem. Você ter o mundo, conhecer o mundo, falar várias línguas, conhecer várias culturas e gostar das pessoas. E outra coisa, culturas diferentes. E você entender, porque elas cresceram em países que assim, 89% são expatriados, são estrangeiros, elas convivem com estrangeiros de vários idiomas, culturas completamente diferentes, entendem isso, não veem isso como um problema, pelo contrário, isso aproxima elas, então assim, nada para elas é estranho, é diferente, não, cada lugar não. Minha amiga é de tal lugar, eu entendo, a amiga que é russa, a outra que é, nem sei, da Síria, a outra, então assim, o outro é libanês, o outro é inglês, o outro é francês, então, e isso é muito interessante, né? E ainda se encontram em um momento, em um país, né, que não é o deles. Então isso também é muito legal. Essa tolerância, diversidade, em todo mundo, no mundo inteiro, né? Seria muito mais tranquilo, seria muito mais afetivo, né? Isso é importante, essa experiência de poder estar junto com diferentes e nem iguais, né? Diferentes, mas com igualdade, tudo bem, tudo igualzinho. Agora, tem uma outra coisa que eu vou pensar, estou trazendo a questão do emocional, né? Ou seja, você está longe, mas você desligar-se emocionalmente. Como é que a gente pode ficar ligado emocionalmente, ajudar uma outra, mas não precisa ser uma coisa sofrida, né? Um pouco isso. De quanto que isso consegue, assim, não, eu tenho minha vida aqui, minha família é essa, nuclear, né? É de origem, está lá no Brasil, e a gente poder lidar com essas questões emocionais. Tem hora da saudade, né? Claro, mas assim, mas isso é uma coisa que eu acho que a gente conseguiu organizar isso na nossa vida de uma forma mais leve, tá? Essa questão de ter essa facilidade de vir ao Brasil pelo Guto trabalhar em companhia aérea também, isso facilita muito, né? Essa questão de você parece se sentir mais próximo, de poder ir, vir
a hora que for. Mas é claro, mas tem momentos que a gente quer, momentos de familiares, assim, que a gente está longe, a gente, poxa, queria tanto estar junto. Mas Elga morou fora também, eu também morei aqui Você no Brasil. também, Eu morei em Campinas, Elga, Recife, Salvador. E a gente fica assim, ai, vai ter uma festa lá, ai, mas eu não tô lá. Nossa, Minha pra mim amiga o que vai doía era juntar Dia ali. das Mães. Dia das Mães era o que me doía. Você não vinha? Porque não vinha quase Dia das Mães, meio de ano letivo de criança, né? E Dilo viajava muito e eu passava muito Dia das Mães com Cristina, Nini, enfim, Rosângela na Vila Militar, que era muito gostoso. Mas eu sabendo que vocês estavam juntas, que foi um período que você voltou e Érica ainda não tinha ido. Então foi um período que vocês estavam muito juntas aqui. Cícera era pequenininha, aí você tinha a casa em Búzios, vocês iam muito para lá. E eu só vinha nas férias, eu ficava com uma dor no coração. Falei, ai meu Deus, vou passar Dia das Mães longe. Mas depois passava. Na verdade, muitos anos a gente não mora, não vive juntos em Niterói, né? Tem uma fora, né? Acho que é muitos anos. Quando eu fui, você chegou. E depois essa questão também até de eu sempre trabalhei muito, né? Sempre trabalhei muito, assim. Sempre. Aliás, é bom. Não, eu sempre busquei ocupar o meu tempo fazendo alguma coisa, mesmo sem focar muito na questão financeira, que muitas vezes foi, mas mais para ocupar o meu tempo, minha vida. E isso eu acho que não me deixava sofrer tanto. Porque eu estava tão ocupada, sabe, fazendo as coisas. Você é bem para as agitada, meninas. Isso, exatamente. Tua dinâmica Então, isso também eu acho que foi uma questão que me protegeu muito dessa saudade, de chegar ao ponto, ai, não, queria tanto estar Dia das Mães. Não. Até porque hoje em dia, né, essa questão de você poder falar, ver, né, áudio, a hora que for. Na época que eu morei no isso fazer. Não, foi o caso quando a gente foi para a China, que não tinha. E foi um momento muito sofrido. Foi quando estava começando o Skype na época. Isso foi o quê? Foi 2004, 2005. Eu lembro. Que então, assim, era uma coisa do outro mundo. Então, e essa distância, isso era muito difícil. Mas depois eu acho que veio essa facilidade também, isso aproxima. Mas eu acho que isso é uma coisa muito, assim, nossa, porque eu me adaptei ao Nordeste. Eu fiquei 4 meses sem trabalhar em Recife e fiz um desfile. Aí eu comecei a trabalhar no shopping. Aí fui para Salvador. Aí conheci Tune, que é uma grande amiga minha, que abriu portas para mim. Eu dei aula em faculdade de moda, né? Então uma coisa vai levando, acho que nós somos muito realizadoras. Nós três. Aonde a gente vai, a gente realmente... Bom, trabalhadoras somos, né? Trabalhadoras e realizadoras. Trabalhadoras e realizadoras. Então, eu acho que isso realmente acalma muito o coração no seu dia a dia. Porque você tem, né? Você está fazendo a sua vida em outro lugar. Eu acho isso. Agora, quantos anos de casado? Eu tenho 43, a Érica tem 20. Eu tenho 28. Eu 37. Então, bastante tempo de casado, né? Então... Mas agora os filhos saindo, a gente chega no outro ponto. É o casamento, o recasamento, que é um novo casamento, né? Já estamos mais velhos, mais maduros, já com a conquista, né? Com as realizações e os filhos ainda saindo. Você está falando da questão dos seus já saem mais cedo do que os nossos saíram, né? Os nossos, a minha saíram para casar, praticamente. Não, Carol saiu. Não, Carolina saiu de casar. Carol foi trabalhar em São Paulo, onde está até hoje, né? Casou lá. Conheceu o niteroense em São Paulo, que eu achei muito bacana, então, assim, para poder fazer esse movimento da saída e como é que fica o casamento. Eu estou falando porque eu e o Luiz, a gente, assim, gostou muito, sabe? Foi uma coisa, assim, de voltar para a gente estar... Mas a vida ficou mais tranquila no sentido do movimento da casa, né? E muita saudade das filhas, muita saudade. Mas a gente tinha muita saudade, mas também estava assim, que coisa boa que elas foram para um caminho delas, né? Conquistaram o caminho delas, isso é bem bom. E a gente tem que depois ficar no casamento, né? O casamento que já está. Mas essa saudade também, vou te falar que eu tenho até elas em casa ainda, porque eu tenho saudade pequenininha, daqueles momentos, aquelas fases que vão passando. Eu tenho saudade. Eu acho que essa saudade de filho em casa, eu acho que eu vou ter sempre. Eu vou ter sempre. Bom, eu tô com 2 netinhos aí. Pois é. Um de 4 anos. Exato, mas eu acho que essa é coisa boa. Mas é um resgate. É um resgate que vem os netos, que vem de uma outra forma, para preencher exatamente esse vazio que você pensa que não tem, mas deixa. Deixa um vazio. Eu morro de saudade. Meus filhos estão dizendo que não deixa, mas a gente tem que se rearticular
né? A dinâmica fica Então, eu tenho que diferente. falar que todo mundo achava que eu ia sofrer muito sem os meninos em casa. O Dilo foi pra lá agora, né? Meu filho mais novo Os mora com o meninos são irmão. os adultos. Os meninos são os adultos, tá? E o Pedro já mora fora há muito tempo, né? Pedro já tem 10 anos. Foi acho, fazer sei um lá. mestrado já foi. Ele foi com 20, 22 anos no Mato Grosso. Mas eu vou te falar que eu tô igual a Cristina. Não achei ruim, não. Não, eu não acho problema nenhum bom. Eu não acho que acho é uma realidade que a gente tem que se adaptar. Não tem ruim e bom, gente. Não tem julgamento. É que adaptação, nova adaptação, é só isso. Os casamentos precisam se readaptar. Os diálogos, as conversas, agora a gente fica mais tempo ocupada com o marido, com a casa, com o nosso trabalho. Né? As crianças não estão lá dentro, os filhos, crianças, adultos. Né? O movimento de filho em casa é diferente. Entra, completamente sai, diferente. conversas são diferentes, né? Aí fica agora mais a gente. Eu acho legal pra voltar justamente a gente poder Os voltar pra meus, gente então, também que um não pouco. casaram, né? Estão morando juntos. Os dois, por opção deles, que eu achei muito bacana. Os dois estão morando juntos no Espírito Santo, todo estado. E eu vejo a cumplicidade deles hoje de manhã. Falei com os dois, eles estavam juntos indo fazer um programa, os dois juntos. Eu acho isso é o resgate. E tem uma outra coisa bem curiosa da nossa criação, que nós sempre dividimos um quarto, nós três. A gente nunca teve um quarto. E eu sempre fiz isso com os meus filhos. Às vezes as pessoas falam para mim, não, eles têm que ter quartos separados, os meninos. Eu nunca deixei, porque eu acho que essa cumplicidade de dormir junto, de dividir o espaço, ela é importante até pela vida, porque você divide. Mas E aí, e aí eu achei assim que esse resgate, o Pedro já mora fora há um tempo, e quando eles vêm, hoje ele pode ficar num outro quarto, mas eles sempre querem ficar juntos no mesmo quarto. Eu acho que essa união fez com que eles hoje vivessem, né? Já estão há 6 meses morando juntos, vivem em harmonia. Os dois. Mas olha só, minhas filhas sempre tiveram cada um no quarto delas. Até pela diferença de idade também, tem 8 anos de diferença. Que é o meu caso Não, igual também. lógico. E elas são amicíssimas. É. Elas são amicíssimas. Essa diferença de idade não atrapalhou em absolutamente Aliás, é importante nada. falar isso. O teu tem pouca diferença, um ano e pouco. O meu tem mais 7 anos, a Érica também faz. Nossa, elas são muito. Elas são super amigas Exatamente. também. A Vivian para a Carolina tem a mesma diferença da Cecília com a Natália. E E elas são super amigas, estão juntas. Então, Eu acho que essa questão de dormir junto ou ter o quarto. Não, eu acho. acho que ajuda a depende entender pela algumas idade. coisas. Mas assim, Os gente, meninos nós é temos que muito trazer próximo. que isso é São nossa muito. história. Nossa história é construir laços afetivos. É nosso, isso é importante para as pessoas também. Laços afetivos faz parte da vida. Quanto mais, melhor. Diferenças e tudo. Então a gente pensa assim, por que não longe, perto, com menor diferença de idade ou não, esse laço afetivo entre irmãos e irmãs, né, com os pais, enfim, isso faz a diferença na vida, gente. Isso que eu quero deixar hoje para as pessoas que estão vendo, vale a pena e é muito legal. Quem não tem uma família que não funciona bem, falando dinâmica disfuncional, que também acontece, é claro, mas pensar assim, quais são os laços afetivos que ainda tem para resgatar? Se não, qual é a família que você escolheu? Família social, né? É verdade. Então, mas os laços afetivos nesse sentido da proximidade, da amizade é importante para a vida inteira, né? Para a vida inteira. E tem uma coisa curiosa em relação a isso que você está falando, que eu sempre escuto assim, vocês três são tão amigas, né? Vocês três, tem sempre alguém que fala, nossa, eu vejo a rede social, vocês três são tão amigas, né? Falei, somos amigas, mas não somos simbióticas. Que é uma expressão bem diferente. bem Bem diferente. diferente. Somos bem Tem diferentes. até uma lourinha no meio. Tem discussão, nem sempre a gente tem o mesmo ponto de vista. Cada um tem a família, né? Sua família, tem a questão do marido, que às vezes também opina, tem toda essa questão, mas a gente não perde essa. Tivemos muitos momentos que a gente até se uniu mais, né? Que foi necessário, momentos mais difíceis, a gente teve uma união muito forte. E isso eu acho que também faz valer isso tudo, né? Esses momentos difíceis também, quando traz essa proximidade, também é muito importante, acho que fortalece mais, né? Então a gente até hoje, nós somos muito mais amigas
na fase adulta do que quando a gente morava as três no mesmo quarto. Aí eu vou cortar. Ah, não, mas gente, vou gente, cortar o assunto, porque a gente brigava muito. Quando era adolescente. A Cristina era igual cangato. Não, você comigo, porque porque eu não tinha nada com você. Comigo, a caçula não é fácil, né, Elga? Cara, eu brigava. A gente- ela tá bem no meio a gente nem aqui, olhava tá uma pra cara do outro. Não, Podia era assim que a pegar. gente dormia, lembra? Você numa cama de um lado, ela e ela no meio. Ela Não, pior, eu uma feia era ela. É. Porque ninguém podia ficar perto. Gente, mas não vou falar da Érica, não, porque a gente também tem nossa dificuldade. Claro, Mas olha é só. um momento descontraído Não, pra qualquer gente família tem encontros Você e vai encontros. gravado, não, né? Vai. Mas... Vai. Aqui é tudo verdade. Para a gente poder encerrar esse bate-papo, que eu ficaria aqui muito tempo. Né? Nós ficaríamos aqui, né? Bastante. É assim, nós estivemos então juntas, mas também nos separamos, fomos morar em lugares diferentes. Todas nós moramos por um tempo, por uns anos, em lugares fora da nossa cidade de Niterói. Érica ainda mora fora, mora no exterior ainda, né? Mas a gente consegue manter o emocional, a amizade, né? O companheirismo, cumplicidade e apoio. Apoio fundamental. Então, que essas sejam as relações, né, que fiquem para todos vocês, para todos nós, né, seja com amigos, seja com, né, não sei se com a família, com todas as famílias acontece, mas que tenham relações afetivas importantes, de amizade, de apoio, que isso para a vida inteira é muito importante. Obrigada, minhas irmãs. Beijos. Tchau, tchau.